Fala galera, às vezes eu escrevo um artigo que eu fico meio inseguro sobre até mesmo o porquê de eu ter abordado determinado assunto, mas é, eu vou em frente e publico quando eu sinto que é algo que eu realmente queria falar. E aí depois relendo às vezes me parece fazer sentido. É o caso do artigo de hoje. Vamos lá. O incerto. 14 de julho de 2023. Quanto menos entendemos de um assunto, menos nos arriscamos a trocar o certo pelo duvidoso. Inicia-se assim a trajetória de uma pessoa que hoje investe em caderneta de poupança, por exemplo, e que começa a estudar a análise de investimentos porque deseja aprender a fazer melhor uso de seus recursos. A pessoa prudente sabe que quanto menos ela sabe da coisa, menos condição ela possui de lidar com o risco que aquela prática envolve. E assim podemos pensar em inúmeros outros exemplos para ilustrar esse raciocínio. Existe, porém, uma categoria de atividades que, físicas, apresentam como característica principal uma relação de dependência entre a capacidade de lidar com riscos, que são extremos, e o êxito no desempenho do seu praticante. Uma categoria que tradicionalmente associamos com o âmbito esportivo, mas que, em verdade, encontra origem na natureza beligerante do ser humano. A história da humanidade é repleta de guerras, e, infelizmente, foi com fins militares, portanto, que praticamente todo tipo de competição esportiva outrora se originou. Apesar de conflitos diversos no mundo de hoje, para muitas pessoas a sensação atual é de estarmos vivendo tempos de paz. Desta forma, ocupam-se de explorar a categoria do risco físico como complemento de suas ocupações profissionais e sociais. Esse tipo de prática promove diversos benefícios à saúde, encontrando exatamente na existência do embate com o risco o benefício adicional de uma sensação revigorante de renovação que nos reenergiza para a necessidade de seguirmos enfrentando os desafios, responsabilidades e imprevistos da vida diária. Importante observarmos que muitas mazelas da humanidade têm sido cada vez mais combatidas, agora numa espécie de bom combate, digamos assim, exatamente por pessoas dessa classe não militar, na forma de perspicazes empreendedores que conseguem, a partir de ideias inéditas, reverter ganhos e investimentos que contribuem para a capacitação e o desenvolvimento de pessoas e comunidades. Nossa sociedade carece de necessidades que devemos de alguma forma procurar preencher, entendendo que todos temos essa possibilidade e o potencial de contribuir. Já no âmbito do enfrentamento do risco para fins de combate militar, entramos no universo das Forças Armadas e dos agentes de segurança pública, que em nosso país podem ser militares, civis, federais e estaduais, Marinha, Exército, Aeronáutica, polícias, militar, civil, federal, rodoviária federal, ferroviária federal, penal e bombeiros. E é em meio a esse panorama que o RSS se apresenta como um caminho exploratório de uma fronteira que separa lazer e obrigação, e que visa, através da natureza, desenvolver pessoas para a vida em harmonia com a comunidade e o planeta. Buscamos na sociedade de hoje trazer sentido à nossa existência, ressignificando nossas vidas. O RSS nos ajuda nesse movimento, fazendo-nos perceber a nossa pequenez,
o quanto irrelevantes de fato nós somos frente ao poder da arrebentação. E é justamente graças à valorização da incerteza e inconstância de seus elementos que nos tornamos conscientes do tamanho da nossa vulnerabilidade nesse ambiente. Não fosse pelo projeto, dificilmente conseguiríamos enxergar o ambiente, com esse olhar inusitado de respeito e responsabilidade que nos força a reflexão e a admissão e eventual aceitação das nossas imperfeições. Isso aí, valeu galera! Saudações ao surfista de alma, bom fim de semana, aloha!